Oi, estudante, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou uma das corretoras do Projeto Redação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os usos do hífen. Mas antes de começar a falar sobre os usos do hífen, eu já quero pedir para você dar o like nesse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que a gente lança toda semana no canal, beleza? Vem comigo, vamos estudar um pouco sobre o uso do hífen. Olha só, a gente tem muita dúvida, principalmente depois do Acordo Ortográfico de 2009, de como usar esse sinal gráfico chamado hífen. Professora Letícia, esse sinal gráfico é uma pontuação, uma acentuação ou o que ele é? Ele não se enquadra em acentuação porque ele nunca vem acima de nenhuma palavra, certo? E ele também não se encaixa como pontuação porque ele não fica entre as palavras. No caso, na linha, embaixo como se fosse uma vírgula ou ponto final. Então, o hífen, ele é necessariamente um sinal gráfico que ajuda a gente a entender, por exemplo, os prefixos ou até mesmo como a palavra se configura e o significado dela, tá bom? Então, para você não errar mais na sua redação na hora de colocar o hífen, vamos entender melhor as regras de uso do hífen, tudo bem? Olha só, primeira regra, vamos lá? O H, ele é uma letra sem personalidade. Por exemplo, em Helena, ele tem o som do E. Em Hollywood, ele já tem o som do R. Então, percebam que o H não deve aparecer encostado em prefixos. Vejamos os exemplos. Pré-história e super-homem. Percebam, a segunda palavra começa com H. E nas regras de uso do hífen, nós vamos sempre levar em consideração a palavra que vai aparecer depois do hífen, depois do nosso famoso tracinho, tudo bem? Então, relembrando a primeira regra, o H não deve aparecer encostado em prefixos, tudo bem? Segunda regra, letras iguais nós separamos e letras diferentes nós juntamos. Perceba, anti-inflamatório. O prefixo termina com a letra I e a segunda palavra começa com a letra I. Seguindo a regra de letras iguais separa, desse modo, na palavra, por exemplo, anti-inflamatório, ela se escreve com hífen. Já na regra de letras diferentes, nós juntamos. Percebam, semi, o prefixo termina com I e a outra palavra começa com C, círculo. Desse modo, não há hífen. Nessa palavra, nós escrevemos o prefixo e a palavra juntas, sem o hífen, tudo bem? Lembre-se, letras iguais separa, letras diferentes juntas, tudo bem? A terceira regra diz respeito ao uso do R e do S. Percebam, quando o prefixo é terminado em vogal, a consoante dobra. Qual consoante? O R ou o S? Vejamos os exemplos. Suprarrenal, olha só, o prefixo termina com A, que é uma vogal, e a segunda palavra começa com R, portanto, nós dobramos o R. Mini saia, o prefixo termina com I e a próxima palavra começa com S. Dessa forma, nós grafamos a palavra com dois S's. Da mesma forma que a palavra contra-regra, observe, o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com R. Desse modo, nós dobramos a letra R, beleza? Tudo bem? Então, estudante, a gente já entendeu que quando o prefixo termina em vogal e a outra palavra começa com R ou S, nós dobramos a letra R ou S, como por exemplo mini saia, lembra? Agora volta aqui e vamos entender, por exemplo, a situação do R e do S se o prefixo terminar em consoante. Presta atenção, estudante. Se o prefixo termina em consoante, as palavras não se unem. Perceba, sub-reino, sub-roda. O prefixo sub termina com a letra B, portanto, uma consoante. Desse modo, eu devo colocar o hífen, visto que o prefixo termina em consoante, beleza? Preste atenção em uma exceção. Em palavras em que o prefixo termina com R e a outra palavra começa com a mesma letra, nós seguimos a regra de que letras iguais, nós usamos o hífen para separar. Lembra lá de anti-inflamatório? Então perceba aqui também, ó, super realista.
Super, o prefixo termina com R e a palavra seguinte começa com R. Se letras iguais eu separo com hífen, esse é o caso da palavra superrealista. Da mesma forma com o nosso exemplo de interresistente. Perceba, o prefixo inter termina com R e a palavra resistente começa com R. Dessa forma, eu devo colocar um hífen entre as duas palavras. Presta bem atenção nessa questão, nessa exceção, para você não se confundir na hora de escrever a palavrinha na sua redação, beleza? Olha só, outro caso onde eu vou usar o hífen é depois de alguns prefixos. Prefixo, já disse, é aquela palavrinha que vem antes da palavra. Prefixos como ex, vice, pós, pré, pró, pan e circum. Vamos aos nossos exemplos. Ex-diretor. Se depois do prefixo ex eu devo usar hífen, portanto, na palavra ex-diretor, eu coloco o meu querido sinal gráfico. Vice-presidente. Depois do prefixo vice, também uso o hífen, portanto, coloco o meu sinal gráfico. Pós-tônico. Depois do prefixo pós, eu coloco o hífen, portanto, coloco o meu sinal gráfico. Da mesma forma em pré-natal, pró-europeu e pan-americano, tudo bem? Só que eu queria fazer uma ressalva. Eu coloquei aqui que o prefixo circum eu separo ele com o hífen. Mas vamos lembrar da palavra circunferência, aquela que indica o círculo? Ela é junta por quê? Porque palavras diferentes nós juntamos, lembra da regra? Portanto, circum termina com M e ferência começa com F. Seguindo a regra de que letras diferentes nós juntamos, eu junto essas duas palavras, beleza? Então, estudante, agora há pouco eu falei para você sobre o uso de hífen depois de alguns prefixos, né? Presta atenção para essa regra aqui, ó. Não se usa hífen após esses prefixos co, re e pre. Lembre-se que antes eu falei do pré, de pré-escola, por exemplo. Mas esse pré é aberto. Esse pré já é um som mais fechado. Nesse pré eu não preciso usar o hífen, tudo bem? Então, olha só, olha os nossos exemplos. Coordenar, eu tenho o prefixo co e eu não preciso do uso do hífen, mesmo que a outra palavra comece com a mesma letra. Da mesma forma com o prefixo re, da palavra refazer, e no prefixo pre, da palavra prever. Fique atento para na hora da sua redação você não confundir, beleza? Vamos para o resumo sobre os usos do hífen? Olha só, resumindo, letras iguais eu separo, letras diferentes eu junto. O H não tem personalidade, lembra lá de Helena e de Hollywood? Dessa forma, sempre que uma palavra começa com H, por exemplo, super-herói, eu separo. Sempre que você escutar a palavra separa na questão do uso do hífen, lembre-se que você vai separar o prefixo, que é a primeira palavra, da outra palavra com um sinalzinho gráfico que nós chamamos de hífen. O último caso no uso do hífen é a questão do R e do S. Então vamos lembrar lá, se o prefixo termina com vogal e a outra palavra começa com R ou S, eu dobro o R ou S. Lembra de mini saia? Mas se o prefixo termina com consoante, a outra palavra começa com R ou S, eu vou separá-las com hífen. Mas se o prefixo terminar com R ou S e a outra palavra começar com R ou S também, eu vou seguir a regra de que letras iguais eu separo. Lembra de superrealista? Agora eu quero deixar uma super dica para você. Tente memorizar pelo menos um exemplo de cada uma dessas regras. Assim, na hora de escrever, mesmo que você fique em dúvida, você vai ter aquela palavra como referência. Dessa forma, você vai escrever e vai ter que confiar na memória. Mas se você tiver pelo menos um exemplo de referência, você já vai saber como usar a regra no restante do seu texto, tudo bem? Eu espero ter ajudado você com essas super dicas sobre a questão dos usos do hífen e lembre-se de inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo e clicar lá para receber as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que nós postamos aqui e principalmente das dicas de gramática, tudo bem? Tchau, tchau!